Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre as exportações de milho. Os números divulgados pelos órgãos de exportação vão aumentando, essa exportação vai ganhando ritmo e para ajudar a gente a entender um pouco melhor esse cenário de reta final de ano, também o que a gente pode esperar daqui para frente, a gente recebe aqui a Daniele Santos, ela que é analista de mercado da Celeris Consultoria, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Daniele, é um prazer tê-la aqui no Notícias Agrícolas. Olá, Guilherme, bom dia para todos que nos assistem. Para mim também é um prazer estar aqui falando com vocês sobre o mercado de milho. Daniele, o último dado de exportações, nesses 4 primeiros dias de novembro, foram praticamente 1.160.000 toneladas exportadas. A ANEC, inclusive, elevou as estimativas de exportação para esse mês de novembro. As exportações de milho deslancharam de vez agora? Sim, Guilherme, é o que tudo indica e como a gente vinha pontuando aqui desde o começo do ano, é que nós veríamos um segundo semestre muito mais favorável às exportações de milho do que nós tivemos no primeiro semestre desse ano. A nossa expectativa aqui é de que essas exportações de milho nesse mês de novembro alcancem patamares acima de 4 milhões de toneladas, com um potencial para chegar a 32, 34 milhões de toneladas ao final do ano. E aí, Daniele, você comentou essa expectativa, então, de 32, 33, não é aquelas 35 que se comentava muito, mas ainda assim um número bastante positivo para essas exportações. Sim, nós já iniciamos o ano com uma expectativa de exportações menores que nós tivemos lá em 2019, por uma questão de oferta limitada no mercado interno, né? Lá em 2019, quando nós exportamos algo acima de 40 milhões de toneladas, e nós também tivemos uma produção menor, principalmente no sul do país, nós enxugamos os estoques de milho no país. Então, a expectativa já era de umas exportações menores, nós trabalhávamos com 34, em algumas épocas até 36 milhões de toneladas exportadas, mas acabou que, primeiro, tivemos uma quebra de safra no Rio Grande do Sul, e isso por si só acaba puxando um pouco desse milho que ia para o mercado externo para o mercado interno, para complementar a oferta desses estados onde a produção não foi muito boa, mas aí estamos falando de 34 milhões de toneladas, ainda é um número bom. Se a gente fizer uma comparação com os últimos anos, claro que esse ano passado foi o recorde de exportações, mas como é que esse índice aí de 33 encaixaria comparando com os outros anos? Olha, é um número bom. Ano passado nós tivemos o recorde de exportações, mas nós devemos lembrar de alguns fatores que são outliers que aconteceram no ano passado, né? No ano passado nós tivemos quebra de safra nos Estados Unidos e isso acabou favorecendo as nossas exportações de milho. Esse ano a gente pode avaliar ele como sendo um indicador de quebra de paradigma no mercado de milho no Brasil. Então, apesar de nós termos uma safra boa nos Estados Unidos, apesar da quebra, nós não tivemos uma quebra tão brusca lá, e ainda assim as exportações de milho no Brasil, elas continuaram em ritmo elevado. Se a gente for olhar em 2 anos atrás, a gente exportava muito menos de 30 milhões de toneladas. E aí, Daniele, nesses últimos dias a gente acompanhou um recuo dos índices do dólar ante ao real, esse que foi um dos fatores principais que ajudou nessa exportação, essa variação cambial. Como é que essa queda do dólar impacta, chega a impactar ou ainda é uma queda pequena que ainda vale a pena exportar? Olha, é uma queda pequena e a gente entende também, e isso falando para o curtíssimo prazo, até o final deste ano, é uma queda limitada, porque foi uma queda embalada muito mais por um cenário internacional favorável, né? O mercado sendo otimista primeiro com a eleição do Joe Biden nos Estados Unidos e também com os anúncios aí sobre as vacinas da Covid, mas nós temos também, olhando para o Brasil, uma questão fiscal que tem pesado muito no mercado aqui no Brasil. Enquanto a gente não conseguir resolver essa questão fiscal, enquanto o mercado continuar preocupado com a saúde fiscal brasileira, nós veremos aí um dólar acima de R$ 5, tá?
Eu só vejo um cenário de dólar voltando para R$ 4, eventualmente pouco menor que isso, se nós conseguirmos melhorar a saúde fiscal do país e aí, eventualmente, com as reformas, passando também no Congresso. E com esse dólar nesse patamar de R$ 5, o milho brasileiro continua sendo competitivo, continua tendo um bom preço para exportação? Sim, o milho brasileiro continua sendo competitivo e não só pelo dólar, mas nós temos alguns fatores que tornam o milho brasileiro competitivo no mercado internacional. E talvez o outro fator principal, além do dólar, é a questão da gente conseguir plantar milho na segunda safra, que nós conseguimos aumentar a produção de milho primeiro, sem ter que deixar de cultivar 1 hectare de soja. O produtor brasileiro ele consegue conciliar as duas culturas, né, fazendo aí o cultivo de inverno, e também nós somos o país onde há uma disponibilidade de área agricultável muito alta. Hoje o produtor brasileiro de milho, ele consegue aí no intervalo de 3, 5 anos, dobrar o cultivo de milho inverno, sem precisar abrir 1 hectare ou então tirar 1 hectare que ia para a soja para voltar para o milho. Talvez e aí olhando um pouco mais a médio prazo, seja a grande vantagem do agricultor brasileiro, do milho brasileiro, perante os outros países produtores do cereal. E aí, olhando um pouquinho para dentro do país, Daniela, a demanda interna está bastante aquecida, os preços estão elevados, chega a, de repente, até frear um pouquinho essa expectativa de exportação, essa demanda interna tão aquecida? Olha, Guilherme, para os próximos meses, ou eventualmente até os próximos 6 meses do ano que vem, sim, isso pode ser um limitante às exportações, mas conforme essa demanda interna aquecida e a demanda externa também seguindo aquecida, a tendência que há é de que a produção tente caminhar para ser o suficiente para essas duas demandas, tanto para a interna quanto para a externa. A gente brinca aqui na empresa, aqui na Celer, de que o melhor remédio para preço alto é preço alto. Porque com o milho no patamar que a gente vê hoje, desses preços, o agricultor ele vai ajustar a sua área plantada, ele vai avançar em área plantada, e isso vai trazer uma disponibilidade maior de milho no mercado interno, que vai vir tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo. E aí, falando dessa expectativa de produção, a gente tem problemas em diversas regiões produtoras, atraso na soja, que pode, de repente, impactar no milho. Como é que vocês aí na Célide estão enxergando essas perspectivas para a próxima produção de milho aqui no Brasil? Apesar dessas preocupações com o início do plantio da soja, Guilherme, falando aí do milho inverno, nós tivemos nas últimas semanas, com as chuvas que deu principalmente no centro-norte do país, um plantio avançando. Então, de certa forma, o agricultor ele tem conseguido mitigar esse atraso no plantio, lá no começo do plantio. E também nós temos o driver de área plantada. Hoje, nós estimamos que a área de milho inverno ela será de 14,4 milhões de hectares. No ano passado, nós fechamos com 13,7. É um avanço significativo de área e que, eventualmente, pode mitigar uma quebra de safra e a gente tem condições, sim, de ter uma produção acima de 75 milhões de toneladas no inverno, mesmo com eventuais quebras, seja no Paraná, seja em Goiás, a gente tem ainda grandes chances de mitigar essas pequenas quebras que podem ser causadas pelo atraso no plantio de soja. E aí, Daniela, quando a gente olha os principais destinos do milho brasileiro, né, de janeiro até outubro, a gente tem o Japão, o Irã, o Vietnã. A China não aparece e a China tem demonstrado essa necessidade de importar mais milho. O que falta para o Brasil conseguir mandar esse milho para a China e pode chegar essa demanda aí para o ano que vem? A questão de o Brasil importar milho para a China, Guilherme, é pura e simplesmente fitossanitária. Não há um acordo entre Brasil e China para importação de milho brasileiro para a China. Inclusive, nos primeiros meses de 2021, nós deveremos assistir a um esforço do Ministério da Agricultura, das autoridades competentes
a esses acordos, para que haja esse acordo Brasil e China, para que a gente comece a exportar milho para a China, né? A China, para os próximos anos, ela deve ser o grande player aí no mercado internacional de milho. É um cenário que ele começou a se desenhar lá em 2016, quando a China faz uma mudança na sua política de preço de milho, e aí, pouco a pouco, ela começa a fazer ações para buscar esse milho no mercado externo. E é uma grande oportunidade para o Brasil, porque, como eu falei agora há pouco, é um país que tem uma grande vantagem de conseguir plantar milho sem ter que deixar de plantar soja e que consegue avançar esse plantio de milho sem precisar abrir hectare, com um investimento menor do que você teria para abrir um hectare a mais para plantar milho. E aí, até aproveitando, né, a boa relação que a gente tem com a exportação da soja, agregar esse milho pode ser um fator bastante positivo para o produtor, caso isso se desenrole positivamente, né? Sim, vai ser muito positivo, inclusive para os preços, né? Caso esse cenário se confirme, é muito pouco provável, só se o real voltar a se valorizar e ficar em patamares de R$ 2,50, R$ 3,50 por dólar, para a gente voltar a ver aqueles preços de R$ 25 por saca de milho em Rondonópolis, por exemplo, no interior do Mato Grosso. Caso esse cenário se confirme, é possível que também estaremos entrando aí em um novo patamar de preços de milho. Talvez não tão valorizado como vemos hoje. A gente acompanhou aqui na Celeris negociações de milho no Mato Grosso chegando a R$ 80 por saca. Talvez uma saca não tão valorizada quanto esse patamar, mas com certeza muito mais valorizada do que esses R$ 23, R$ 25 por saca, que era comum a gente ver há um ano atrás, 2 anos atrás. Daniele, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse momento para o mercado do milho, para as exportações. Se você quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Guilherme, eu que agradeço. Para os produtores que nos acompanham, para aqueles que estão plantando soja, esperando para plantar milho no ano que vem, eu desejo um bom desenvolvimento de safra e as perspectivas para o mercado interno, tanto de milho quanto de soja, são boas. Daniele, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Claro, será um prazer. Tchau, tchau. Essa a Daniele Santos, ela que é analista de mercado da Celeris Consultoria, conversou com a gente para traçar um panorama do atual cenário para o mercado do milho, mais especificamente as exportações de milho brasileiro. A Daniele comentando o ritmo forte das exportações nesse segundo semestre, conforme já era esperado. As exportações vêm ganhando força, vêm ganhando ritmo. A ANEC, inclusive, elevou a sua estimativa de exportações para o mês de novembro, que só nos 4 primeiros meses, lá na primeira semana, teve praticamente 1.160.000 toneladas exportadas. Com isso, a expectativa da Celeris Consultoria é que a exportação total brasileira nesse ciclo fique entre 32 e 33 milhões de toneladas, menor do que a estimativa inicial de 35, menor do que o recorde do ano passado, que foi mais de 40 milhões, mas ainda assim em patamares muito superiores aos que comumente o Brasil costumava exportar. A Daniele destacando que nem mesmo esse recuo pontual do dólar que a gente acompanhou nos últimos dias tem força o suficiente para impactar nesse mercado, mesmo que o dólar fique ali num patamar ao redor dos R$5, o milho brasileiro segue sendo bastante competitivo, segue entrando no mercado num momento importante e com a grande vantagem que o produtor brasileiro pode aumentar a sua produção de milho, a sua disponibilidade do cereal, sem necessariamente reduzir a área de soja e a produção da soja. Isso é um grande componente competitivo para o brasileiro nesse mercado internacional. Por fim, a Daniele destacando o papel importante da China, que vem crescendo um player importante nesse mercado de importação de milho, já desde 2016, conforme ela comentou aqui com a gente, e tende a chegar essa demanda no Brasil a partir do ano que vem. Daniela explicando que hoje a China não importa milho brasileiro
por questão aí de um acordo fitossanitário entre os dois países. A expectativa é de que nos primeiros meses de 2021 o governo brasileiro faça um esforço para tentar liberar essa questão e aí essa demanda chinesa poderia ajudar muito o mercado brasileiro de milho. A Daniele comentando até em um novo patamar de preços de milho aqui para o Brasil, que não chegariam mais àqueles R$22, R$23 por saca que a gente acompanhava nos últimos anos, mantendo essas altas que a gente acompanha nos últimos meses. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.